Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Este é o nosso programa chegando na sua tela com muita informação, entretenimento, prestação de serviço, um conteúdo muito bacana preparado pela nossa produção com todo carinho para você. Olha só, a gente vai falar hoje de um assunto muito importante, que é justamente a necessidade de ter a bula impressa nos medicamentos. Você reparou que mudou aí a lei, que alguns medicamentos não trazem mais a bula impressa? Você tem sentido falta? Se sim, você já pode, inclusive, participar do nosso programa mandando a sua opinião sobre esse assunto. Já já eu vou trazer aqui o número para você. E a gente vai falar também sobre a naturalidade dos procedimentos estéticos. Como é que a gente pode realçar a nossa beleza contando com esses procedimentos? Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E, como eu disse, você já pode começar aí a participar do nosso programa. A gente tem esse assunto polêmico para começar, né, que é essa não necessidade mais das bulas impressas dentro dos medicamentos, né, das caixas dos medicamentos. Você concorda com isso? Você está sentindo falta? Já aconteceu aí de você precisar de uma informação que estava ali na bula, você não tinha como acessar a bula digital e, de repente, você se deparou ali numa situação que você não tinha a bula impressa dentro da caixinha? Já aconteceu com você uma situação como essas? Conta a sua história pra gente, participe do nosso programa. Nosso telefone 11 3337 5886, 11 3337 5886. Esse é o número para você participar mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Bem, como eu disse, a gente começa com esse assunto. Quem está aqui com a gente nesse momento é o doutor Alexandre Moraes, que é advogado, especialista em direito do consumidor e é também coordenador do movimento Exija a Bula, não é isso? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Clara. Boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência. É um prazer estar aqui trazendo essa questão tão importante. Olha, Clara, o consumidor brasileiro não tem um dia de paz. Isso é verdade. Não tem um né, dia menino? de sossego. É impressionante. E é preocupante, na verdade, né? É uma situação preocupante, porque pode levar aí a intoxicações, pode Certamente, causar Clara. alergias, enfim. Certamente, infelizmente, nós figuramos entre os primeiros países do mundo em termos de automedicação. Aquelas pessoas que fazem uso indiscriminado, que desenvolvem resistência bacteriana a utilizar, por exemplo, antibiótico para qualquer patologia que não demande o uso do antibiótico, de uma droga tão forte. Então, nesse cenário de desinformação, nos parece que a restrição da informação à forma digital não se justifica, porque ela colabora com a desinformação das pessoas. Nem todo mundo tem um smartphone com bateria, com plano de dados. Consta que mais de 23% das pessoas que compram aqueles planos pré-pagos não têm 30 dias de acesso à internet. Então, como essas pessoas vão fazer uso da bula digital? Como elas vão ler? Se parte do pressuposto que todo mundo tem um tablet, um computador, um smartphone de última geração, que todo mundo tem letramento para acessar uma rede e não se considera que não existe internet de graça para ninguém. Todos nós pagamos. De uma forma ou de outra pagamos. Está embutido dentro de algum plano, mas pagamos. E no momento em que se regula a situação dizendo assim, se garante a bula de papel, mas está tirando a bula de dentro das caixas de medicamentos, quem vai fazer essa bula? É o balconista, na hora que vai imprimir? Ele vai ter que fazer uma carta, uma correspondência para pedir uma bula? Isso se considera uma fragilidade do direito do consumidor. Não é possível criar óbices entre o direito à informação e o consumidor. Aquele que compra, que adquire um medicamento, ele é um consumidor de produto ou serviço. Ele tem direito de receber um manual de uso.
desse bem tão especial que é o medicamento. Né? Já se diz que a diferença entre veneno e remédio é a dose. Exatamente. E nós precisamos então, da informação garantida. Então, é um produto garantida. que pode levar à morte, inclusive, Sim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Doutor, só para quem, de repente, não sabe, não lembra, não está entendendo direito o que a gente está falando, vamos relembrar como tudo isso começou num projeto de lei lá em 2021? Claro, em 2021 nós nos deparamos com um projeto na Câmara Federal dizendo que pretendia retirar as bulas impressas com base em 3 razões. A primeira delas, economizar no preço do medicamento, conceder desconto ao paciente que compra medicamento. A segunda, salvar a natureza, porque, segundo consta, a bula de papel colaborava para a derrubada de florestas. E o terceiro argumento era tecnológico, já que na pandemia as pessoas haviam se habituado a frequentar restaurantes e pedir os pratos por meio de um cardápio disponibilizado em QR Code nas mesas. Então, com base nesses argumentos, assim, desse jeito, alguém concluiu que poderia tirar a bula de todos os medicamentos e deixar um QR Code na caixinha. Este projeto tramitou de forma urgente, o que nos causa espanto, porque tem tanto projeto importante tramitando há 20 anos, 15 anos, porque precisa fazer as discussões necessárias com a sociedade. Precisa ouvir consumidores, idosos, pacientes. E isso não foi feito? Não foi feito, porque quando se decreta regime de urgência legislativa, o projeto é apresentado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. E naquela época, ainda, Clara, para piorar a situação, o sistema de votação era híbrido, pós-pandemia. Muitos parlamentares votavam de casa, não estavam indo a Brasília, estavam licenciados para trabalhar de casa, por causa do cenário pós-pandêmico, ainda era bagunçado mesmo, termo é esse. E o que aconteceu hoje, nós temos conhecimento, porque passamos a acompanhar. Muitos parlamentares, eu acho que a maioria, votou entendendo que ele escolheria os 2 sistemas, a bula impressa e a bula digital. Seria uma alternativa somente, né? Não é uma coisa anulando a outra. Sim, e note, em nome do Exija a Bula, eu garanto para você, Clara, e para os nossos espectadores, nós defendemos a bula digital. Nós queremos como forma a mais de informação, não como forma exclusiva de informação, excluindo a bula impressa. E é isto que se fez. Se promulgou uma lei, a 14338, no mês de maio de 2022, e esta lei traz no artigo 3º, num determinado parágrafo 4º, a garantia de que a bula digital precisa respeitar o conteúdo da bula impressa. Traz toda a garantia ao consumidor. Nós estaríamos aqui conversando hoje se parasse por aí o texto legislativo. Mas aí, como muitas coisas que acontecem em Brasília, uma emenda de plenário, que é apresentada no plenário virtual, híbrido, né, meio presencial, meio virtual, dizia o seguinte: a agência reguladora, no caso a Anvisa, poderá escolher quais medicamentos vai ter uma modalidade de bula. Então, note, Clara, e os nossos consumidores, os nossos espectadores, a lei em si traz uma contradição, porque se um parágrafo diz que tem que ter a bula impressa como referência para digital, como o próximo parágrafo pode dizer que a Anvisa, ou quem quer que seja, vai escolher só uma modalidade? Na verdade, a impressa é obrigatória. O que eles poderiam escolher é qual medicamento vai ter digital. Na verdade, ali no princípio, a Anvisa entendeu que seria mesmo obrigatória, mas depois voltou atrás, foi isso? No princípio, quando nós detectamos esse projeto de lei, claro, é muito pertinente, é muito boa a sua pergunta. O primeiro órgão que nós consultamos foi a Anvisa. A Anvisa soltou uma nota pública dirigida à sociedade e também aos parlamentares, dizendo que era contrária à criação de uma bula exclusivamente digital. Que ela era a favor da bula impressa, porque esta sim chega na casa de todo mundo. Daquela mãe que à meia-noite tem que acudir o seu filho, Exatamente. Daquelas mães que têm filhos com necessidades especiais, daquelas pessoas mais carentes que não têm um smartphone de última geração, que possa ficar fazendo pinça na tela para ler um conteúdo imenso que é uma bula. É certo que as pessoas querem abrir a bula e olhar quantos eu dou, quantos comprimidos, quantas gotas, quantos disso eu dou. As letrinhas da bula já são difíceis, então, né? Porque já é difícil ali de ler. Mas, pelo menos, você abre ali a bula toda, você consegue localizar aquilo que você precisa de imediato. Né? Tá em negrito, tá nos títulos. Consegue. Tanto é que o nosso movimento pesquisa bastante e muitos farmacêuticos e farmacêuticas que estão aí Brasil afora, nessas quase
100 mil farmácias que existem, nos dizem que há consumidores com o hábito de chegar na farmácia, pedir um medicamento com a bula na mão. E aí, muitas vezes, ali o balconista pega a bula e vai pôr no lixo, porque vai dar outra caixinha. Ele, não, eu quero a minha bula. Porque ele já leu a bula, já sublinhou, já fez anotações. Uhum. Ele se relaciona com a bula de papel. Uhum. Ele tem uma experiência tátil, sensitiva com a bula de papel. E quem diz que isso é importante, não eu exijo a bula, não sou eu, advogado, especialista em consumidor. Quem diz isso é uma associação europeia que fez um extenso trabalho de pesquisa, chegando à conclusão que a experiência tátil determina 118% a mais de retenção na informação. Isso é relevante. Olha, na nossa andança, depois desse projeto e dessa lei aprovada da forma que foi, a Anvisa colocou na rua um projeto piloto, onde ela pretende a retirada das bulas de papel. Diz que vai ser fornecida, mas não diz como nem por quem. A Anvisa fez consulta pública. E aí eu agradeço a comparecer aqui antes da consulta pública. E mais de 90% das pessoas que opinaram disseram que querem a manutenção da bula impressa. O Instituto Datafolha... Também fez a sua pesquisa. Também fez a sua pesquisa. Deu 84% dos consultados, e mais de 2.000 pessoas no Brasil inteiro, querendo a bula impressa nas caixas de medicamentos e aceitando a bula digital como uma fonte a mais de informação que não é todo mundo que acessa. Essa consulta pública e essa pesquisa que foram feitas, elas foram feitas antes da promulgação da lei ou depois? Foram feitas depois, porque quando a lei é promulgada, tem um tempo de regulamentação. Essa regulamentação cabe à Anvisa. E a Anvisa, que estranhamente tinha soltado uma nota técnica em 2021, final de 21, início de 22, contrária à bula digital, inexplicavelmente hoje ela trabalha a jato para retirar as bulas de papel, nesse chamado projeto piloto, rejeitado veementemente pela sociedade, pelos órgãos de defesa do consumidor. Nós temos 10 PROCONs do Brasil que se manifestaram por escrito, está lá na Anvisa a posição, dentro do tal projeto regulatório. É que não tem transparência. O projeto é fechado, é sigiloso. A gente carrega documentos ali, vimos a conclusão da consulta pública, eles tiveram que dar transparência aos resultados e ainda fizeram um relatório culpando os laboratórios de medicamento que não falaram direito que era para tirar a bula. Ou seja, está muito claro o interesse de quem é para tirar a bula impressa, o interesse no lucro e não na segurança e na saúde das pessoas. E aquela promessa de que baixaria aí algum valor, teria algum desconto, né, para os idosos, ou até mesmo, de repente, pudessem alterar ali o valor dos medicamentos, nada disso aconteceu, né? Clara, essa história é incrível. Atenção você, espectador. A bula custa 4 centavos nos medicamentos genéricos e custa, no máximo, 6 centavos nos medicamentos de referência. Quem vai ganhar esse desconto, Clara? Isso parece aquela história de cobrar bagagem na passagem aérea. Por isso que eu digo, o consumidor não tem um dia de sossego em nosso país. Inventaram a história da passagem aérea. Nós vamos cobrar porque vai baratear a passagem. Não barateou. Não barateou. Inventaram a história agora da bula. Estão nos enrolando de novo. Estão tirando o direito. Só que desta vez, lidando com droga, com medicamento. Isso é muito sério. Não que passagem aérea não seja. Também é uma matéria séria para muita gente. Mas o consumidor de medicamento é qualquer um de nós. No momento de maior fragilidade, que é a fragilidade do bem maior que a saúde. É a saúde o problema que nós temos. Então foi realizado o Fórum de Saúde Pública, compareceu o ex-ministro da Saúde, o Nelson Mandetta. Todo mundo opinou contrário a esta regulação que a Anvisa faz, que é inexplicável, é ilógica, é antidemocrática, é contrária ao interesse dos consumidores. O Ministério Público Federal se manifestou por meio de notas técnicas pela sua Câmara de Defesa e Proteção aos Direitos do Consumidor. A Defensoria Pública da União já ajuizou uma ação contra as medidas da Anvisa, porque a Anvisa exorbita o seu poder. Junto às últimas resoluções, Clara, a Anvisa ainda diz o seguinte, que ela autoriza os fabricantes a mexer no conteúdo que vai numa bula, a diminuir o conteúdo, até diminuir letras. Aliás, tem um laboratório famoso que fez propaganda outro dia na TV, uma coisa extremamente antiética.
mostrando a caixa do seu medicamento em amarelo, com as letras minúsculas, dizendo isso aqui é o futuro, está aqui, Postologia Modo José. Eu tive a curiosidade de assistir essa propaganda por um acaso, fui à farmácia e comprei medicamento. Olha, para conseguir ler aquilo, tem que tirar uma foto com o celular e ampliar. Por isso que é tão importante, inclusive, que tenha as duas possibilidades, né? Tanto a bula, porque as letrinhas da bula também são bem pequenas, né? Mas assim, você tendo as duas possibilidades, tanto a bula impressa quanto a bula digital, você tem a que recorrer. Não consegue ler aqui, lê ali, né? Você tem que ter as duas possibilidades. Eu vou pedir, doutor, para que você responda uma pergunta, enquanto eu vou ali dar um recadinho, sobre esse movimento Exija Bula. Ele nasceu justamente por conta de tudo isso e com a união de todos esses órgãos ou não? Não, esse movimento nasceu no escritório de advocacia que eu participo. Em determinado momento, tendo tomado conhecimento desse projeto de lei, eu fui procurado por muitas pessoas, trabalhadores da indústria de bulas nos procuraram, sindicatos nos procuraram e até organismos de defesa do consumidor procuraram para refletir o que nós vamos fazer diante de uma possível promulgação de uma lei que retire a bula. A partir daí nós formamos um movimento, porque nós vimos que não temos um caso, nós temos uma causa. Ela é muito maior do que um mero caso. E de lá para cá estamos nos relacionando com organismos nacionais e internacionais de proteção e defesa do consumidor, tais como os PROCONs dos estados, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e outras associações de defesa do consumidor. Procuramos o IDEC também, que está a par da situação, procuramos sindicatos de trabalhadores em agências reguladoras e estamos trabalhando na defesa da bula impressa. Agora a gente vai a um breve intervalo, mas já nós voltamos ainda falando sobre as bulas impressas. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você que está chegando agora. Hoje nós começamos aqui no nosso programa falando sobre a importância da bula impressa dentro das caixas dos medicamentos, como a gente sempre teve, né? Mas agora não é mais obrigatório, uma lei aí derrubou essa obrigatoriedade. E aí a gente tem aqui nos nossos estúdios hoje o doutor Alexandre de Moraes, que é advogado especialista em defesa do consumidor e também coordenador do movimento Exija Bula, explicando pra gente tudo, relembrando, né, como é que essa lei foi promulgada, o que aconteceu e sobre, a última pergunta que eu te fiz, foi sobre o nascimento justamente desse projeto, Exija a Bula. Eu gostaria agora, doutor, que você falasse um pouquinho de tudo que já foi feito por meio do projeto para tentar reverter esse quadro. Bom, a saída é política. A melhor saída que existe é a política. Não se descarta a saída jurídica. Inclusive, os caminhos jurídicos já foram adotados pela Defensoria Pública da União Federal, contrária à regulação. Eles soltaram notas técnicas ao longo do processo regulatório da Anvisa, advertindo, chamando a atenção do órgão para que não regulasse a matéria dessa maneira. A Anvisa fez ouvidos surdos, tocou em frente e eles ajuizaram a ação. Do nosso lado do movimento, nós fomos no Congresso Nacional e visitamos, olhamos a lista de votação, visitamos todos os parlamentares. E ali notamos muita gente votando enganado, que pensou que ia manter as duas bulas, não sabia que a Anvisa ia fazer um plano regulatório para retirar bulas impressas. Hoje eles dizem que a bula impressa está garantida, a Anvisa diz isso, mas não diz como, já tirou de dentro da caixa. Quem vai imprimir? Farmácia do bairro vai ter que ter uma impressora para imprimir uma bula? Eles não dizem isso. Atento a esse problema, duas deputadas federais, a deputada Jandira Fegali e a deputada Alice Portugal, principalmente a Jandira Fegali, escreveu um projeto de lei para revogar essa disposição da lei que permite a Anvisa retirar bula de medicamento. E é bom chamar a atenção que a deputada Alice Portugal é farmacêutica, conhece muito da matéria. Esse projeto teve adesão de todos os partidos. Aqui não se fala em esquerda e direita, se fala no movimento suprapartidário, que acolheu o Exija Bula. Deputados de todos os partidos mesmo, gente da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Defesa do Consumidor,
deputado coordenador da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Raymond, do Rio de Janeiro, todos acolheram e já aconteceram audiências públicas, nós comparecemos, como exige a bula, debatemos com representantes dos laboratórios de medicamentos, debatemos com gente de uma indústria que a gente nem conhece, indústria da química fina, indústria do direito à automedicação, lutando contra a bula impressa. Então nós vemos que é um movimento empresarial, é um movimento de cunho econômico tirar a bula de papel, não é para facilitar a vida da pessoa. Vale a pena nesse ponto, Clara, eu mencionar para a nossa audiência, para você o seguinte, os 3 argumentos que deram base à lei da bula digital são muito fracos, não resistem à menor argumentação. O primeiro deles sobre o meio ambiente. A celulose que produz a bula, fornecida pela maior produtora do mundo, que é a Suzano, basicamente, né? Ela sai de florestas de plantio, feitas para esse fim, florestas de manejo, florestas que ocupam áreas degradadas e recuperam na ordem de 10% ao ano. Planta-se mais de 1 milhão de árvores por dia para essa finalidade. Então, ninguém derruba um jatobá, um pau-brasil, para fazer celulose, fazer bula de papel. E a bula é 100% reciclável. Segundo argumento da economia, ele não se sustenta, porque 4 centavos é o preço máximo. Quando a produção é muito alta, ainda baixa esse valor. Ninguém vai dar 4 centavos de desconto no medicamento. Eu queria saber qual o espectador nosso hoje aceitaria 4 centavos de desconto em troca da bula. Eu duvido que alguém aceite, é isso que eles responderam nas pesquisas. E o terceiro argumento, que para mim foi um dos mais falaciosos, que era da tecnologia, e comparando ao cardápio digital, eu gostaria de mencionar para todos que estados como Minas Gerais, Espírito Santo, o próprio Distrito Federal, já voltaram atrás nas leis que autorizavam o cardápio unicamente digital e já tiveram que promulgar a lei obrigando a ter cardápio impresso. Tamanha a quantidade de golpes, de desinformação ao consumidor que chega no restaurante. O cardápio é digital. O garçom ainda fala naquela grosseria, né, muitas vezes. O cardápio está aqui, ó, bate na mesa, assim. Quem disse que a pessoa está com o telefone? Quem disse que ele quer jantar com os telefones celular recebendo mensagens do trabalho numa sexta-feira? Talvez ele queira relaxar, ele quer olhar um cardápio. Talvez, ele seja um não letrado digital e está tudo bem. E ao contrário do que parece, Clara, não são só os idosos, não. Tem um monte de gente de muita faixa etária, tem jovem que não quer pegar um celular e ler um cardápio de restaurante. Fora os golpes. O acesso também, né, doutor? O acesso. Fora o acesso, né? Segundo o próprio IBGE, pelo menos 25% da população brasileira, que daria aí cerca de 40 milhões de pessoas, não conseguiriam aí acessar a internet, ou por falta de acesso à internet, ou porque não tem um aparelho para isso, ou porque não tem conhecimento necessário para isso. Então, assim, não tem porquê, né? O que nós vimos aqui... limitar esse acesso aí. A retirada desse direito à bula impressa, ele ainda vai além. Ainda se aproveitou essa mal escrita lei para praticamente alterar completamente o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Esse sistema, criado em 2009, a partir de uma necessidade apresentada em 1998. No dia 6 de julho de 98, a revista Veja publicou uma capa icônica, como são todas as capas dela, de uma criança e uma mão de uma mãe dando um medicamento. E a criança levanta os olhos e está escrito, será que é falso? Foi por ocasião daquele episódio das pílulas de farinha, que uma série de consumidoras engravidou porque estava tomando um medicamento falso. Não havia um sistema de controle e se debateu. A Anvisa foi criada em 99. Note bem, a matéria da Veja é de 1 ano antes. Se debateu de 98 a 2009 a criação de um Sistema Nacional de Controle, que previa o controle do IFA, que é o insumo farmacêutico, né, para fazer o medicamento. Se previa o controle, a logística e distribuição dos medicamentos, o armazenamento, até chegar no consumidor no balcão. Este sistema todo debatido ao longo de todos esses governos foi desmontado com a lei da bula digital. Porque além de o artigo 3º prever a bula digital, fala que o sistema passa a ser mapas de fornecimento de produto feito pelos laboratórios. Quer dizer, a Anvisa tirou de si uma obrigação dada por lei em 2009 e passou essa obrigação ao setor privado. Jogou para o setor privado. Quer dizer, hoje não se sabe ao certo como isso vai funcionar, quando vai haver desvio de medicamentos, como acontece rotineiramente no nosso país.
como acontece a comercialização de medicamentos desviados ou frutos de contrabando ou descaminho. Se fragilizou o sistema. Nós tínhamos um sistema que, se comparar, era uma Ferrari, virou um Fusca, junto com essa história de bula digital. Perceba que a questão é muito maior. E como nós sabemos disso... Fora o risco da intoxicação mesmo, né? Que eu acho que é dos maiores agravantes aí de tudo, né? Já que o uso abusivo de medicamentos ou incorreto é a maior causa de intoxicação aqui no nosso país. Intoxicação, sem dúvida. Então, acho que esse é o pior agravante. Veja, há uma exposição, Clara, de todo o sistema. Note que o Código de Defesa do Consumidor equipara a cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Então, vamos começar com o médico que recebe no seu consultório o paciente e a ele determina o uso de tal medicamento por meio de uma receita. Tome tal medicamento, dá aquele pedaço de papel, receita. A pessoa vai na farmácia, tem receita de retenção obrigatória, né, de determinada tarja do medicamento, e outras receitas que não são de retenção obrigatória. Dos MIPs, medicamentos isentos de prescrição, não precisa ter uma... Mas está escrito ali para a pessoa tomar. Muito bem. A pessoa vai lá e adquire o medicamento. Se ela, por algum motivo, se confundir, não tiver plano de dados e fizer mau uso, tiver um acidente de consumo com esse medicamento, quem vai responder? O Código do Consumidor diz que é toda a cadeia. Então, é o laboratório, a farmácia, o farmacêutico e o médico que prescreveu o medicamento. A responsabilidade civil é de todos eles. E hoje, com a bula impressa dentro da caixa, tem a cláusula, ela também é um contrato de fornecimento. Estou te fornecendo este produto. E ali está escrito a forma de usar. Se não seguir aquela forma de usar, tiver um problema, o médico, todos vão estar isentos de responsabilidade civil. Agora, quem não informa direito seu paciente, ou seu paciente não recebe a informação por qualquer motivo, pode ser responsabilizado. O direito do consumidor é isso. A parte fraca é o consumidor. Ô, doutor, mas os remédios que podem ter apenas as bulas digitais, eu dei uma olhadinha, seriam aqueles vendidos por meio de programas do governo? Pois é. Isso já é um baita de um problema. Remédios também em cartela, medicamentos vendidos em hospítais e esses que a gente pega nos postos de saúde. Pois é, também. Eles tiraram a bula, pretendem tirar a bula impressa de todos. Os postos de saúde, nós já vimos recebendo denúncia há mais de ano das pessoas dizendo que ganham cartela enrolada no elástico. Já fizeram até uma startup aí para mandar remédio para casa das pessoas numa caixinha, só com horário para tomar e o comprimido dentro. Olha ao que está se reduzindo o consumidor. Olha o desrespeito com o direito à informação. E o medicamento distribuído para as pessoas mais carentes na rede pública, nos postos de saúde e hospitais, deveria ser o que porta a maior quantidade de informação para a pessoa. Informação escrita nunca é demais, é necessária. Uma coisa é você dizer assim, olha, um sujeito entubado está recebendo o medicamento do médico, do plantonista, do clínico geral que ali visita. Tudo bem não ter a bula para esse medicamento, a bula impressa. Porque a pessoa está ali numa situação de fragilidade sendo medicada por profissionais. Agora, o remédio distribuído em posto de saúde, o medicamento distribuído para aquelas filas. As pessoas falam com a gente, dá pena, fazem denúncia no nosso canal, dizendo, eu tenho medo de pedir a bula porque eles podem não me dar o remédio, se eu exigir meu direito. Olha que ponto essa gente está chegando com essa usura, com essa sede de lucrar em cima das pessoas a qualquer custo. As pessoas estão com medo de pedir o seu direito básico à informação, porque tem medo de não ganhar o remédio. Então eles dizem, graças a Deus ainda me dão uma cartela lá de remédio. Tá, mas a senhora já leu a bula? Não, nunca li. Não tem? Não tem a bula, não tem um neto com celular de última geração, como nós vimos. Foi triste. Nesses casos aí não tem nem o QR Code, né? Não tem nem o QR Code. Fora que o QR Code, em medicamentos que se abre a embalagem única, né, aquele dispositivo único, o blister, né? Tipo, tem remédio famoso aí para azia, má digestão, que você rasga. Quando você rasgar, se você tiver uma reação, como é que você volta para ver a bula? Porque o grande ponto é esse. A pessoa faz uso no medicamento, quando ela passa mal, muitas vezes ela vai ler, será que eu fiz um negócio errado aqui? Será que eu me confundi? Poxa vida, eu que sou letrado, que tenho um smartphone, tenho tudo isso. Outro dia eu quase usei um remédio indicado para otite como colírio, porque é igual. Na hora que eu deitei, abri a pupila e fui pingar, eu vi a pontinha, eu falei, pô, essa ponta tá estranha para um colírio. Aí eu fui olhar, eu estava na correria,
Não me atentei, eu ia usar o remédio de otite como colírio. Já imaginou os efeitos, menino? Então, e as pessoas estão tirando a bula impressa das amostras grátis. A amostra grátis é aquele que a gente usa um pouquinho e põe na gaveta. E daqui a pouco, como é que nós vamos nos socorrer? Vamos olhar a bula para ver o que era. Ninguém vai lembrar. Eu não lembrei, eu decoro artigos de lei, eu não decoro nome de remédio. Então, eu me confundi, eu quase cometi um acidente de consumo. Não, e tá ali tudo junto, né? A gente ali tudo confunde junto. mesmo, imagina. Em casa, às vezes, a gente tá com um monte de coisa ali fazendo ao mesmo tempo e não presta atenção. Ô, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa agora. É um direito do consumidor ter a bula impressa no remédio, mesmo depois da lei? Mesmo depois da lei. O problema está aí, eles não dizem como. Porque se o fabricante está tirando, quem vai fazer a bula? Não dizem. Não tem uma resolução da Anvisa. Não tem a quem cobrar. Não tem. Não, o consumidor, nós estamos orientando a cobrar de quem está vendendo o remédio. O PROCON está dizendo que tem que cobrar o fabricante. Olha a bagunça que a Anvisa está criando. Para atender um interesse de fundo econômico, ela está bagunçando todo um sistema de proteção e defesa e garantias do consumidor. Porque o consumidor não sabe de quem vai cobrar. É isso que a gente ouviu em Brasília nas audiências públicas. Ali é o lugar, ali é o berço da democracia, ali as coisas têm que ser resolvidas. Não que o judiciário não deva intervir, o judiciário vai intervir no momento oportuno. Já tem ação ajuizada por parte de órgão federal, pela nossa Defensoria Pública da União. O judiciário vai ter que se posicionar. Mas o berço para decidir essas questões de civilidade, de cidadania, de democracia, é o Congresso Nacional. Nas audiências públicas, o Congresso, a maioria dos parlamentares tem dito, poxa, mas tem a lei, mas quem vai fornecer a bula? E aí muitos deputados que defendem o outro lado dizem ninguém lê bula mesmo. É assim que está sendo tratada a questão. O que a gente recomenda na Exija Bula é que as pessoas que estão nos assistindo acompanhem essa discussão com todo cuidado. Vejam quem vão votar, vejam o que o seu parlamentar federal está fazendo. Há pouco teve a eleição municipal, que é a mais importante do país. É onde a gente mora, né, no município. Sim. Você vê o prefeito, vê o vereador, né? Cobre dessas pessoas também. Ah, mas a matéria é federal, mas é importante você saber a posição de quem você vota desde o seu município até quem está te representando em Brasília. Isso é um movimento de cidadania. E aqui é um caso concreto que está metendo a mão no direito das pessoas. Ninguém melhor que a gente para defender o nosso direito. O preço da paz é eterna vigilância. Vai ter que vigiar os seus direitos, sim. Porque se acontecer alguma coisa comigo, por exemplo, eu não tenho uma bula ali dentro de um remédio e acontece alguma coisa comigo, uma intoxicação, enfim. Eu tenho que fazer o quê? Ir num órgão de defesa do consumidor? Tem sim. Esse é o chamado acidente de consumo. Você tem que procurar o PROCON imediatamente, notificar, fazer uma denúncia. Não tive acesso à bula, não tenho celular, por tais motivos, não leio, não recebi uma bula. Pedi uma bula. Aliás, é bom dizer para a nossa audiência, quem a partir de agora comprar um medicamento sem bula, exige a bula. Abra a caixa do remédio no balcão, diga, olha, não tem bula impressa, eu quero a minha bula. Não, mas tem QR Code, eu não vou acessar QR Code. A pessoa pode, é direito do consumidor. Eu não quero acessar QR Code, eu tenho direito à bula impressa. É o que a resolução da Anvisa diz. Cinicamente diz, porque não criou estrutura. Percebe? É uma garantia escrita de letra morta, nós temos que fazer virar letra viva. Por isso nós somos um movimento. Exige a bula impressa. A orientação para a sociedade civil, então, seria essa? Olha, foi comprar, abre na frente do balcão, não tem problema nenhum. Cadê minha bula impressa? Se a pessoa disser que não tem como fazer, pode devolver o remédio, não precisa pagar. Porque a garantia é que a bula impressa permanece. Então, que nós exerçamos o nosso direito, a pessoa não é obrigada a levar o remédio sem a bula impressa, e se conseguirem, muito bem, e já faça uma denúncia, já denuncie. Quem vender um medicamento sem bula, é assim que vai ter que funcionar. A denúncia para o órgão de defesa do consumidor ali do estado dela. Claro, o PROCON é estadual, são fundações que funcionam por estado. 10 PROCONs do Brasil já nos mandaram nota expressa e nós mandamos para a Anvisa, dizendo que é um absurdo tirar a bula impressa dos medicamentos, colaborando com a Anvisa. Ninguém esperou o último momento. São anos que nós estamos nos manifestando com material escrito para a Anvisa. E não sou só eu, não é só o Exija Bula, é o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União em nota conjunta, o Conselho Nacional de Saúde, que o SUS tem uma cadeira lá dentro, a ministra da Saúde tem uma cadeira dentro, soltou uma nota técnica falando da bula impressa.
pedindo não façam a regulação dessa forma, retirando a bula de dentro das caixas de medicamentos. Não façam. Vocês vão deixar muita gente na mão. Porque, sabe o que é, Clara? O Brasil não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Recife. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil apresenta dimensões continentais. No estado do Rio Grande do Sul, da minha terra de origem, que passou pela tragédia há pouco tempo, mesmo quando está tudo normal no Rio Grande do Sul, tem cidade que não tem internet. Tem cidade que não... Todo mundo fala, o Sul é desenvolvido. Tem cidade que não tem internet. Na cidade não tem. Então, é com isso que nós temos que lidar. E ainda que tenha, doutora, é muito mais difícil, até você acessar e etc. Claro. E tal. Ou às vezes você está em algum lugar sem sinal, enfim. Claro. Não interessa, ainda que tenha, é preciso ter a bula impressa ali. Mas é claro, você compra... muito mais fácil. Claro, você compra um brinquedo, você recebe um manual de uso do brinquedo. E vamos para outra coisa? Você vai nessas farmácias grandes agora, qual é a primeira coisa? Nós medimos esse tempo no balcão. Eu fui entrar para comprar uma aspirina, que parece um remédio inofensivo, e não é. E tem direito à bula impressa, viu? Você pede uma aspirina, eu quero a bula da aspirina. Tem gente alérgica à aspirina. Tem gente que pode morrer tomando uma aspirina. Eu medi esse tempo, eu pedi uma aspirina. Peguei seu CPF, dei meu CPF, para ter desconto, né? Aquela conversa. É outra afronta ao direito do consumidor. Aí a pessoa imprime uma lista de papel desse tamanho aqui, com as ofertas e promoções. Os descontos. Os descontos. Para mim aparece shampoo, inclusive, não sei por quê. Aí eu peguei essa lista. Desculpa. Um comprimido, fui para o caixa. Quando eu paguei esse comprimido e zerei o tempo, tinha dado 8 minutos e meio. Se eu quisesse uma bula impressa agora e funcionasse alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque não foi divulgado pela Anvisa, ela não criou estrutura, simplesmente legislou, exorbitou a função dela, que é a regulatória, não legislativa, eu ainda ia ter que pedir para imprimir uma bula. Então a pergunta é, depois de 8 minutos para comprar uma aspirina, alguém vai esperar para pegar a bula? Sabe o que isso... não, né? Não. Sabe o que isso representa, Clara? Do ponto de vista do direito do consumidor, representa uma fragilização dos direitos. Quando você cria um mecanismo que você sabe que o consumidor vai pular fora. Vai ser vencido pelo cansaço. Ele vai ser vencido pelo cansaço, então ele não vai atrás. Isso não pode. Isso é uma prática desleal. Uma agência regulatória deveria defender os consumidores. Deveria regular o mercado privado na defesa dos consumidores. Esse problema não é só do Brasil, não. As agências, é só perguntar para quem está nos assistindo, está todo mundo contente com o plano de saúde? Pois é, tem uma agência regulatória de plano de saúde. Está te defendendo ou está deixando aumentar, como bem entendem? O pessoal está contente com o plano de dados do celular? O pessoal está contente com o valor da telefonia? O pessoal está contente com o valor da energia elétrica? Tem uma agência regulatória. Tem agência regulatória até para água. Será que está todo mundo contente com os serviços? Não. Significa que estas agências não estão representando o melhor interesse dos consumidores. E este desafio não é brasileiro, é global. Os Estados Unidos criou isso, está sendo desafiado. O capital privado tomou conta dessas agências de forma política, com indicações, com projetos incríveis, como esse projeto da bula digital, que exclui as pessoas que mais precisam da informação. E para saber mais sobre esse projeto da bula digital e sobre os seus direitos, entra lá no site exijabula.com.br. Também lá no YouTube tem bastante conteúdo, Exija a Bula, mesma coisa, né? E lá no Instagram, Exija a Bula. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações que você trouxe aqui pra gente hoje. Eu agradeço, Clara, agradeço a nossa audiência, muito obrigado pelo espaço e peço a todos que exijam a bula. É isso aí. Até a próxima oportunidade. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Vamos falar sobre harmonização facial natural. Você quer saber alguma coisa sobre isso? Já manda sua pergunta pra gente no DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o número do nosso WhatsApp para você já ir mandando a sua pergunta. Já a gente volta. Já estamos de volta mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você que está chegando
Agora, aqui no nosso programa, a gente já trouxe assunto sério, mas muito importante é prestação de serviço para a sociedade que está acompanhando aqui o nosso programa, falando da importância da bula impressa dentro das caixinhas dos medicamentos. E agora a gente segue falando de estética, harmonização facial, harmonização orofacial. Esse é o assunto de agora aqui no nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre isso, todos os procedimentos aí que deixam a nossa pele mais bonita, né? Que deixa a gente mais bonita e mais de forma natural, né? Não mexendo muito, não fazendo aquela super transformação. É sobre isso que a gente fala agora. Manda sua pergunta pra gente. 3337-5886, DDD 11. Esse é o nosso WhatsApp aparecendo aí na tela para você, para que você possa participar desse programa que é nosso. Quem fala sobre esse assunto nesse momento é o Dr. Daniel Cabral, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Clara. Boa tarde a todos, a todos os espectadores. Prazer te conhecer. Prazer todo meu. Doutor, eu falei aqui harmonização facial, harmonização orofacial. Qual a diferença? Nós, dentistas, trabalhamos com a harmonização orofacial. Qual que é essa diferença? Porque a gente também trabalha com a estética oral. Né? Então, a gente consegue fazer uma harmonização tanto facial, juntando com a boca, com os dentes, deixando o sorriso mais harmônico, melhorando como um todo. Diferente de uma harmonização facial, que, por exemplo, biomédico faz, médico faz, que cuida da parte só facial e não orofacial. É isso aí, é para ficar bonito por um todo, Como então, um todo. por completo? Isso, com um sorrisão bonito também. É isso aí. E aí, dentro da harmonização orofacial, então, você disse que tem os dentes, mas tem toda uma correção aí de assimetria, ruga. Isso é uma dúvida muito grande de todo mundo, né? Porque as pessoas acham que a harmonização facial é preencher. E, na verdade, não é só o preencher. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos. Então, entra o botox, o bioestimulador de colágeno, o peeling, o próprio preenchimento, né? Uma lipo de papada, tudo isso está dentro da harmonização. Então, quando o paciente vem ao consultório, a gente vê qual é a queixa principal dele, né? Primeiro, a gente sempre trata a queixa do paciente, depois a gente analisa como um todo para ver o que ficaria melhor naquele rosto, quais são os procedimentos indicados para aquele rosto. E aí faz ali alguma coisa ali por meio de inteligência artificial para que a pessoa tenha uma noção? Então, isso é meio complicado, né? A gente até tentou pegar alguns programas que mexem um pouco, né, para dar uma ideia, só que é difícil, porque a gente cria muito com a expectativa, né? A gente trabalha muito com a expectativa e realidade. Então, eu não gosto muito de dar uma ideia de como aquele rosto vai ficar, porque a gente, às vezes, não consegue chegar. Mas eu sempre mostro alguns trabalhos parecidos com o rosto do paciente. E a gente está aqui hoje, doutor, justamente para falar sobre a naturalidade nesses procedimentos, né? Acho que menos é mais nesse caso? Sempre, sempre. Quando eu comecei, eu sou dentista há 8 anos e faço harmonização há 8, tá? Há 20 anos faço harmonização há 8. Quando a gente começou, a moda era preencher. O que acontecia? O paciente chegava ao consultório com aquela pele flácida e a gente precisava melhorar. E isso a gente preenchia, colocava muito ácido hialurônico e deu aquela impressão de um rosto inflado, aquela coisa artificial. O que a gente percebeu? Que tratando a pele, né, fazendo um bioestimulador de colágeno, fazendo alguns peelings, a gente consegue deixar essa pele mais firme e menos ácido hialurônico a gente consegue estar usando. Então, a gente consegue um resultado muito mais natural. Então, a gente dá um exemplo hoje, que está na mídia aí, da Sheila Carvalho, Graciela Novaes, que tiraram, né? Reverteram, né, aí os procedimentos. Na verdade, a gente tirou a harmonização. Não, elas não tiraram a harmonização. Elas mudaram os procedimentos. Elas tiraram o excesso do ácido hialurônico e partiu para outros procedimentos. Como foi dito, ela fez bioestimulador de colágeno e fez alguns pontos de sustentação no rosto com ácido hialurônico, melhorando e deixando mais natural. Ficou muito melhor, né? Porque a ideia não é tirar a característica natural mesmo da pessoa, né? É aperfeiçoar aquela beleza natural, não é? Isso, não é uma transformação, né? A gente amenizar, a gente melhorar o que o paciente já tem de bom, né? A gente tratar ele, ver o que ele já tem de bom e poder melhorar alguns pontos do paciente, não transformar. Não é esse o intuito da harmonização. Vamos dar uma olhadinha, então, doutor, em algumas imagens, né, de alguns procedimentos que foram feitos, não sei se todos por você, mas pelos seus colegas também, né, que a gente tem. A gente pode colocar na tela, diretor? Olha lá, esses antes e depois são maravilhosos. Ó, por exemplo, essa paciente aí é uma paciente que veio ao consultório reclamando que estava com aspecto de rosto cansado, né? O que foi feito? Foi realizado um botox e um bioestimulador de colágeno, somente. Não teve nada de ácido hialurônico, só mesmo melhorou a textura da pele, né? E tiramos o aspecto de cansado dela.
Esse foi um caso meu também. E já rejuvenesceu a valer, não? Muito, né? E o que você percebe? Você percebe que ela está bem e você não consegue ver o que foi feito. Eu acho que isso é o segredo dos procedimentos. É você olhar o paciente, né, ver que ele está bem e não perceber o que foi feito. A partir do momento que você bate o olho na pessoa e sabe o que fez, no meu ponto de vista, né, não está muito legal. É porque já ficou demais. Já ficou demais. Já ficou demais, é isso aí. Isso. Tem mais uma foto pra gente colocar na tela? Ó, Esse daí já não seria rejuvenescimento. Não, esse veio atrás de uma mandíbula mais definida. Você pode ver que ele tinha um rostinho mais fininho e a gente conseguiu delimitar, marcar essa mandíbula dele, deixar um rosto mais marcado, né? Hoje os homens procuram muito esse procedimento, que seria de preenchimento mandibular. Para quê? Para ter um ângulo mais marcado, um rosto mais desenhado. Mudou o formato do rosto, mas não perdeu a Mas não essência, perdeu né, a essência. doutor? É isso aí. Essa é a naturalidade, Essa é a né? naturalidade. É isso. A pessoa ela não pode ser transformada por completo. E aí você pode. olhar e falar assim, não, será que é essa pessoa mesmo? Você não pode não reconhecer mais na rua, né? Teve uma época que mudou muito, né? Um pouco antes, as pessoas se mudavam muito. Ficavam muito diferentes os procedimentos. Eu acho que com isso as pessoas tiveram um pouco de bloqueio da harmonização. Tá. Né? Porque, nossa, vai me transformar, vai mudar. E não é isso. Realmente a harmonização não é isso. É só o mesmo que a gente falou antes. É só melhorar o que a pessoa já tem de bom. É isso aí. Vamos colocar mais uma foto na tela. Olha lá. Ó, esse paciente Esse aí. foi realizado só toxina, só botox. Então, só para melhorar as ruguinhas dinâmicas, que são as ruguinhas que a gente faz de expressão. É isso aí. Que ele levanta ali a sobrancelha. Na primeira foto, dá pra gente ver ali as marcas. E na segunda, zero. Zero. E o que é legal? Ele é um paciente jovem, né? Então a gente fala que é um procedimento preventivo. Por quê? A gente tem as ruguinhas dinâmicas, que é quando o músculo faz aquela expressão, né? Se a gente não trata essas ruguinhas dinâmicas, elas viram estáticas, as nossas rugas estáticas, que são rugas que ficam como se fosse uma cicatriz, que é muito mais difícil de tratar. Então a gente sempre aconselha o paciente, mesmo jovem, a estar fazendo esse preventivo para não chegar nesse caso mais complicado, mais extremo, que é a que chega ao tipo que fosse uma cicatriz mesmo. E realmente previne, doutor? Previne. Previne. A pessoa, ela, se ela for fazendo, ela vai mantendo aí Ela vai mantendo. Por exemplo, a gente faz a hoje... pele firme. O paciente está com aquela expressão. A gente tira aquela expressão. Mesmo o paciente que já tem uma ruguinha mais marcadinha, se ele para de fazer aquele movimento, aquela expressão, o músculo vai melhorando e a pele vai melhorando. Então, por exemplo, se ele faz um tratamento constante, mais ou menos de 5 em 5 meses, ele repete, aquilo vai só melhorando. Por Porque quê? essa Porque toxina, ela congela a pele, é isso? ele tira um pouco a força muscular. Ah. Ele age tirando um pouquinho da contração da musculatura. Tá. Entendeu? Por isso que a pessoa, quem treina muito perde rápido o Botox? Perde. Por quê? Porque força muito essa musculatura no treino. Então, é um mito? Não, não é mito. Realmente, quem treina muito, o Botox dura um pouco menos por estar sempre forçando essa musculatura. Porque são procedimentos que você tem que fazer e refazer e fazer novamente, é isso, né? São procedimentos de manutenção. E o tempo de durabilidade vai de pessoa para pessoa? Tem uma média, né, que o próprio fabricante coloca. O Botox hoje em dia está durando de 4 a 6 meses, não dura mais que isso, tá? E o preenchimento, que é com ácido hialurônico, na faixa de 1 ano a 1 ano e meio. Tá. Só que o que eu peço? Você vai sempre o paciente para estar voltando com 9 meses para fazer uma manutenção daquele procedimento, né? O que acontece? Não é baratinho, né? Então, a gente faz por seringa. Então, o paciente gasta, um exemplo, R$1.000, não é isso, mas só para você ter uma ideia, né? Tá. Gastou R$1.000. Se ele volta com 9 meses, aquele procedimento não terminou. Então, a gente faz só uma manutenção. Menos seringa a gente vai usar. Então, menos ele vai gastar. Tá. Entendeu? Do que ele esperar passar 1 ano e meio e acabar tudo e ter que fazer tudo novamente. Então, a gente sempre pede para estar fazendo essa manutenção. Num prazo menor, Isso. para não perder 100% do efeito. 100% do efeito. E com pouco produto, a gente conseguiu o resultado novamente. Entendi. Entendeu? Foi colocada uma foto no ar, você não comentou, essa última aí. Esse é o caso que eu gosto bastante, também o caso masculino, que foi para fazer o preenchimento mandibular. Pode ver que essa regiãozinha do queixo dele era mais fininha, né? Ele não tinha tanto contorno. Não era tão desenhadinha, Não né? era tão desenhadinho. Então, você pode ver que se você não olhar a foto do antes, você não consegue perceber o que ele fez, né? Que é isso que é o legal. Mas no caso dele foi feito o preenchimento da mandíbula, um pouquinho dessa região de malar para tirar o aspecto de cansado e região de queixo, de mento também. É isso aí. Tem mais alguma imagem? Doutor, além desses procedimentos todos, né, a gente também tem... Eu vi que você, né, quando a gente fala dessa harmonização orofacial, você também fala sobre funções, mudança de funções. Esses procedimentos também podem ajudar aí na mastigação, na fala,
O que mais? Ó, por exemplo, uma bichectomia, né? Que é o pessoal ainda tem um pouco de dúvida sobre a bichectomia. A bichectomia é uma gordurinha que fica entre dois músculos, tá? Que a função principal quando a gente retira nem era estético. É para tirar mesmo. Porque o paciente, quando ele tem a bolinha bem grandinha, ele costuma morder aquilo ali. Então, ele machuca muito a bochecha. Então, além da estética, que vai afinar um pouco o rosto, ele para de morder aquela bochechinha, tá? Um outro caso, um paciente que tem um bruxismo muito severo, que tem muita força no músculo que a gente tem nessa região, que chama masseter. A gente aplica o Botox nessa região, ele também perde a força e o paciente não consegue nem ranger e nem fazer o apertamento noturno. Então, melhora também nesse aspecto. No caso da fala, como é que é feito? Na parte da fala, na verdade, na parte da fala não entra muito. Seria mais essa bichectomia também. Talvez a pessoa tenha Fica, problema de fala na hora de fazer a mastigação. Isso, na fala vai entrar mais na parte de ortodontia, né? Ah, tá. Que vai melhorar mais os dentes, o posicionamento de língua, e isso vai melhorar. Mas na harmonização com os procedimentos, não vejo muito ligação. Já vi até que a toxina botulínica, ela ajuda pessoas que têm enxaqueca. Enxaqueca também. Esse bruxismo que eu estava te falando, normalmente a gente aplica nessa região de masseter e no músculo que a gente tem aqui que chama temporal. Às vezes o paciente faz diversos exames, não acha a causa dessa enxaqueca. Com apenas a aplicação da toxina, a gente consegue tirar por completo essa enxaqueca, essa dor de cabeça. É bem legal, é muito usado hoje. Doutor, é bem-estar? Oi? Então, né, todos esses procedimentos Muito a gente pode dizer que melhora o bem-estar da pessoa, Sim. quando a gente está falando de toda essa parte funcional, né? Muito. E quando a gente fala da parte estética, também muda muito até a saúde mental, Autoestima. psicológica, emocional da pessoa, justamente por causa da autoestima, não é isso? Com certeza. E a gente, quando está com a autoestima, tudo melhora. Né? A gente estava comentando ontem sobre procedimentos em homens, né? Que demorou a aceitação, mas que hoje tem vindo muito. Quando a pessoa está bem, quando está com a autoestima elevada, até um cargo melhor, uma profissão melhor ele consegue. Né? A gente está bem com todo mundo. A gente sempre consegue estar melhor em tudo quando a gente está com autoestima. Você tem esse tipo de feedback dos seus pacientes? Muito, muito mesmo. Tem muita gente que chega, você vê que nas fotos do depois as pessoas estão, sabe, mais radiantes, estão com um aspecto melhor, estão com o olho melhor, estão tudo melhor mesmo. E sem marcas? E sem marcas, mas com expressão. Com expressão, mas sem as marcas, né? Sem as marcas, mas com expressão. Eu nunca fiz, ó, doutor. Você nunca fez? Não, então eu tenho aqui todas as marquinhas, mas tô doida pra fazer, hein, doutor? Já vamos combinar no consultório. Já vamos lá. Tô doida pra fazer. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre o que é mais recomendado para cada situação? Por exemplo, essa questão da simetria do rosto. Que tipo de procedimento é feito? Mas a parte de ácido hialurônico. Por exemplo, eu tive uma paciente, eu devia ter... São os preenchimentos. São os preenchimentos. Ela teve um tumor na mandíbula, então ela tirou essa parte aqui. Então, do lado direito dela era certinho e desse lado era reto. Então, com os preenchimentos, eu consegui devolver para ela toda essa estética. Depois eu até te mostro, acho que não colocamos aí. Então, um resultado muito legal. Ela tinha afundado aqui essa parte, é isso? Ela tinha perdido essa parte, porque tirou essa parte do osso da mandíbula, então essa região dela era normal e aqui era retinha. Só com preenchimento ela voltou a ter um rosto ela consegue simétrico. Simétrico. Nessa parte do nariz que eu tenho visto muita gente fazendo, né? Às vezes tem um ossinho aqui um pouquinho mais alto, inclusive eu também tenho um ossinho aqui um pouquinho mais alto. Não sei se você consegue. É bem pouquinho, né? Mas existe, tá aí. E eu tenho visto muita gente fazendo. Como é que é feito isso? Com ácido hialurônico também. Também. Com ácido hialurônico consegue melhorar a pontinha do nariz, levantar, tirar, né, esse ossinho, amenizar. Acho que lá no seu Insta mesmo que eu vi uma pessoa que tinha bem alto aqui esse osso. Ele é um árabe que passou comigo. Ele não queria perder seus traços. Pode ver que eu não levantei e não fiz nada. Eu só mesmo amenizei essa regiãozinha que incomodava. Mas aí você aplicou o ácido aonde? Em cima? Nessa região. Desse calombinho? Porque, vamos imaginar, você está retinho aqui e você tem um ossinho e uma profundidade aqui. Então, se você levanta essa região, você consegue deixar esse nariz mais retinho. É isso aí. A desvantagem é que com o tempo ele é eliminado. Né? Tem que fazer essa manutenção. Mas também é muito tranquilo, né? Você faz um consultório em uma meia horinha e o paciente volta para casa quase sem hematoma nenhum. Mais um ano e meio. Um ano e meio, por aí. Depende do nariz, depende do paciente. Tem alguma contraindicação, algum tipo de paciente aí, por alguma complicação qualquer de saúde, que não possa fazer? Tem alguns procedimentos, por exemplo, ultrassom microfocado, que cuida tanto do colágeno quanto das gordurinhas. O paciente que tem doença autoimune, se tiver tratada, pode fazer. Caso não esteja, não pode. Diabetes tem que ter tratada, essas doenças têm que estar tratadas. Uma pessoa que tem lúpus, por exemplo? Também tem que estar tratada.
No mesmo caso do ultrassom microfocado para da autoimune, né? Aham. Então, ela não pode fazer se não tiver compensado. Tem que estar compensada, tem que ser tratada. O que seria tratada, compensada, Com só para entender? acompanhamento com médicos, exames todos em dias, com a liberação médica para estar realizando o procedimento, aí ele pode fazer. Então, quer dizer, ele precisa de uma prescrição do médico dele, ali, de uma autorização, De uma autorização. Isso, do médico dele médico para pra poder fazer realizar esse tipo de procedimento. Sim. E aí, doutor, idade? Tem alguma idade assim que não possa fazer? Só a partir dos 18 anos, de 18 para cima ou mais que isso? Ó, na verdade, a partir dos 16, quando é acompanhado com o pai, é uma coisa que está incomodando muito esse adolescente, eu não vejo por que não fazer alguns procedimentos, né? Mas lembrando sempre que tem que estar com os pais, com o responsável, né, para poder estar assinando esse termo dele tudo certinho. Mas a partir dos 16, eu já faço os procedimentos. A criança que sofre bullying na escola, por exemplo. Então, só porque ela não tem 15 anos, está sofrendo um bullying por causa de uma orelha, né? Você não vai fazer? Eu não vejo por que não fazer. Lógico que, tipo assim, depois dos 21 é mais tranquilo, a pessoa, né, já está dos 18, na verdade, né? A pessoa já consegue assumir seus atos. Mas, com os 16, com o acompanhamento do pai, eu não vejo por que não está fazendo. A orelha, por exemplo, o que dá para fazer? Se chama automodelação. Na verdade, nós, cirurgiões dentistas, não podemos fazer, mas tem outros profissionais que podem, tá? É um procedimento feito com fios que consegue colocar a orelhinha em posição. Esse Muito procedimento simples feito também. com fios e Com aí fios. traz ela para trás, mas também é um procedimento que precisa de manutenção ou não? Demora um pouquinho mais, mas precisa. Todos esses procedimentos precisam precisam de manutenção. É. E aí você falou dos fios. Quando a gente fala de rugas, a maioria das pessoas já pensam logo na toxina botulínica. Sim. Mas tem algum tratamento com fios também, não tem? Tem. Só o tratamento para fios é mais para colágeno. Ah, tá. Quando o paciente quer melhorar a espessura da pele, quer melhorar a flacidez de pele, a gente entra com os fios. Aí hoje a gente tem os fios, tem o ultrassom microfocado, tem os bioestimuladores de colágeno, que é o Sculptra, Radiese. Hoje tem uma gama muito grande de procedimentos que a gente pode fazer. Mas quando a gente pensa em ruguinha, é Botox. Sempre Botox. Sempre Botox. Tem pré-procedimento, pós-procedimento? O que Tem. você tem a falar sobre isso? Ó, o Botox, normalmente, a gente aplica, ele leva um período de 15 dias para poder ter o resultado, né? Então, eu te atendo hoje, daqui a 15 dias eu preciso te atender de novo para ver se ficou alguma simetria, se ficou alguma ruguinha ainda para a gente arrumar, tá? O preenchimento, você vê o resultado imediato, né? Mas eu sempre marco o paciente com 16 dias depois para eu estar acompanhando também algum procedimento, tá? O que é importante? Acompanhar o paciente nas primeiras 24 horas, né? Por exemplo, o nariz que a gente estava conversando, é uma região extremamente vascularizada. Então, tem risco de necrose, que é uma coisa que as pessoas têm medo? Tem risco de necrose. Só que você trabalhando com material adequado, uma quantidade adequada, uma técnica adequada, é muito tranquilo. Só que você precisa acompanhar esse paciente depois. Porque, Deus me livre, acontece algum problema. Então, começou um início de necrose. Se você está no início, você consegue reverter fácil. Se o paciente saiu do seu consultório, ficou aí 10 dias sem vir, depois vem com problema, aí o negócio complica, tá? Então, sempre está acompanhando esse paciente nas primeiras 24 horas e eu sempre peço para retornar depois de um prazo estipulado para a gente ver se ficou alguma simetria, se tem alguma coisinha para a gente colocar em ordem, certinho. Mas aí teve essa necrose. O que acontece? A pessoa volta e tira o... Então, a necrose pode ser causada por compressão, né? Ou por compressão, o produto comprimiu a artéria, ou injetou dentro do vaso. Aí tá? você tira o Aí a gente tem uma líquido, é isso? enzima que degrada o ácido hialurônico. Essa tá. é a vantagem de fazer o procedimento com ácido hialurônico. Tá. Deu algum problema. Que é um procedimento reversível. É reversível. Vamos falar que o paciente não gostou. Nem é que deu uma necrose. O paciente não gostou. Eu consigo tirar. Entendeu? A gente coloca essa enzima, degrada esse ácido hialurônico e no outro dia ela já não tem mais nada. Já a toxina, não tem o que fazer. Hoje a gente até tem. Se tiver nos primeiros 15 dias, a gente consegue tirar esse efeito dela. Depois dos 15, ela demora um pouquinho, mas a gente consegue diminuir bastante. Dá para diminuir como? A gente pode usar laser, pode usar alta frequência, entrar com medicações, tudo isso hoje a gente já consegue melhorar essa parte. Também dá para reverter. Dá para reverter. Tem também procedimentos para papada, que é uma coisa que incomoda muita gente, doutor. Papada é uma coisa que a gente tem muita procura. É, né? Tem a lipo de papada enzimática, né? Que é aquela papadinha bem pequenininha, que tem bem pouquinho, que a gente consegue colocar as enzimas para poder degradar. Tem a lipo cirúrgica, que é uma lipo mesmo, que a gente faz aspirativa nessa região, tá? E hoje a gente tem o ultrassom microfocado, que é menos invasivo, tem que fazer mais sessões, porém é menos invasivo.
A maior parte dos procedimentos que você trouxe pra gente aqui hoje são procedimentos que em uma sessão resolve e aí faz um retorno. Então, vai depender muito da pele do paciente. Tá. Por exemplo, um bioestimulador de colágeno precisa deixar essa pele firme, né? Tá. Se for um paciente jovem, uma vez é suficiente. Se for um paciente com uma pele mais madura, eu vou precisar avaliar umas 2, 3 sessões. Aí vai depender, eu sempre preciso avaliar o paciente, é caso por caso. É um tratamento bem individualizado, Bem né, individualizado. doutor? É. O que funciona pra mim não funciona pra você. Sim, às vezes as pessoas chamam no Instagram pedindo um valor, mas é que não tem como passar. Não quero, mas não é que não quero passar, é que realmente não tem como. Eu preciso te avaliar, eu preciso ver sua pele, sua condição, tudo, né? Às vezes eu preciso, por exemplo, uma lipo, eu preciso ver seus exames. Então não tem como eu chegar e já te passar um tratamento final, um valor final. Porque eu preciso te avaliar mesmo como um todo. Exames? Precisa fazer exame antes? Para fazer uma cirurgia precisa. Tipo uma lipo, Ah, coisas tá, precisa. tá, entendi. É. Se for o quê? Uma lipo de papada, por exemplo, aspirativa, eu preciso pedir uns exames. pra Ah, gente porque ver é como uma, que tá. é uma pequena cirurgia mesmo, né? É chatinha, porque você vai ter que fazer um controle, usar uma faixa de compressão, você precisa fazer drenagens, é uma cirurgia mesmo. Então, eu preciso ver como é que tá, seu sangue, tudo direitinho. Ah, entendi. Tem hemograma todo um completo. pré-operatório Tem todo um mesmo, né, pré-operatório. nesse caso. O Botox é muito tranquilo, o preenchimento também, mas quando é caso cirúrgico, eu preciso ter um acompanhamento, um pré-acompanhamento para poder fazer. É isso aí, doutor. Eu convidei os nossos telespectadores a participarem do nosso programa com as suas perguntas e a gente já tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp. Vamos colocar a primeira na tela, por favor. A Andréia pergunta, doutor, uma dúvida. A pessoa, depois de fazer harmonização facial com ácido hialurônico, pode mais tarde fazer lifting ou mini lifting? Pode sim, tá? A vantagem e desvantagem de fazer uma harmonização com ácido hialurônico, ele é biocompatível, então quer dizer, você quase não vai ter intercorrência nenhuma, tá? Só que a desvantagem é que o próprio organismo elimina. Então vai passar um ano aí, né, por exemplo, no começo que ela fez ali, ela não vai precisar. Ah, mas eu não gostei, eu quero fazer um lift mesmo, cirúrgico. Depois desse tempo o produto já saiu. Então não tem problema nenhum em estar fazendo esse lifting cirúrgico. Então, esse seria o tempo, né? Mais ou menos um ano e meio. Esperar sair esse ácido hialurônico para a pessoa saber como ela tá, para depois fazer esse outro procedimento. Precisar. Sim, eu acho o ideal. O que é lifting e mini lifting? A gente corta toda essa região, a gente não, né, que eu não posso fazer, mas a gente corta essa região e puxa mesmo a pele. Ah, tá. Seria uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica, eu acho que são casos mais extremos, quando o paciente já tentou várias coisas, né, e ainda está insatisfeito com o seu rosto, aí ele tem que passar. Não fez a prevenção. Mas antes disso tem muito tratamento que a gente consegue fazer para amenizar bem. Tem muita coisa legal aí. Não precisa chegar nesse procedimento tão mais invasivo, né? Não. Hoje eu tento converter os pacientes para não, quando eu vejo que dá para resolver, né? Mas tem muita gente que já chega querendo fazer. Não é no caso do consultório, mas tipo assim, eu tô querendo fazer, tô nessas duas ideias, o que você acha? Eu sempre aconselho a gente tentar antes do que entrar numa cirurgia. É isso aí, até porque dá para reverter, né? Dá para reverter. É isso, eu acho que é sempre bom fazer aquilo que dá para reverter. Isso aí. O que eu falo? Eu só trabalho com coisas que eu consigo reverter e que eu consigo resolver caso dê algum problema. Isso é muito importante. Exatamente, que a gente está aqui justamente falando sobre o quê? Sobre a naturalidade dos procedimentos estéticos, né? Sim. Então, quanto mais natural, melhor. E se a pessoa não gostar, tem como voltar atrás. Eu gosto de falar que antes, hoje até que diminuiu muito, mas antes eu perdia muito paciente por isso. Olha. Porque o paciente queria colocar, por exemplo, um lábio, quer colocar 2 ml de uma vez só, e eu nunca coloco. Tudo bem que a boca da pessoa, a pessoa tem que ser satisfeita, mas o trabalho também é meu, né? Sim. Então eu acho melhor, vamos fazer uma, você vai ir para casa, vai ficar em uns 20 dias, se houver necessidade, a gente senta e vamos pensar de novo em colocar, mas nunca direto. Para não causar aquele impacto também, né? Mas com isso eu acabei perdendo muito paciente. Olha só. E hoje estão voltando, porque agora, graças a Deus, voltou essa moda mais natural, né? As pessoas estão voltando atrás. E já entendem que você estava certo, né, doutor? Certo desde lá. André, obrigada, tá, pela sua participação. Tem mais alguma pergunta para a gente colocar na tela, por favor? A Neuza pergunta, olá, quanto tempo devo esperar para tomar a vacina da Covid depois de fazer a harmonização facial? Eu peço para esperar mais ou menos uns 30 dias. Por quê, Para doutor? fazer o procedimento. Porque causa uma inflamação na pele. É mesmo? A gente teve muito caso de ETIP. ETIP é um edema tardio de pacientes que teve a vacina, que aplicou a vacina e fez procedimento. Então, ou aplicou ou vai aplicar, eu espero 30 dias, uma janela aí de 30 dias. Então, fez o procedimento, espera 30 dias para tomar a vacina. Ou tomou a vacina, espera 30 dias para fazer o procedimento. O tempo é o mesmo? O tempo é o mesmo. Entendi. Que tipo de inflamação que acontece com a pele? Por exemplo, um álcool, por exemplo, inflama. É mesmo? Né?
A gente pede para não fazer exercício físico, tudo isso inflama o corpo. Então, você já colocou uma coisa no seu corpo ali que já vai causar, mesmo que seja biocompatível, ele causa uma inflamação. Então, se a gente exacerba essa inflamação, vai só piorar, entendeu? Então, eu sempre peço para ter esse cuidado. Exercício físico, por exemplo, por quanto tempo? 3 dias. 3 dias? Depende do procedimento, né? Um botox só no dia e preenchimento, por exemplo, 3 dias. Entendi. Não... Mais uma pergunta na tela, por favor. Olha lá, a Marlene pergunta. Obrigada, Marlene, pela participação. Ela diz, boa tarde, tomo Xarelto, não sei se é assim que fala. Irei tomar por toda a vida. Gostaria de saber se posso fazer harmonização facial. Você sabe do que se trata, doutor, que eu não conheço? Se eu não me engano, é um... Como é que fala? É o do sangue, né? Que raleia o sangue. Se não me engano, é esse. Pode fazer sim, dependendo do procedimento. Anticoagulante, a produção me falou. Obrigado, é isso. Se for o procedimento menos invasivo, pode fazer sim. Não tem problema. Não tem problema. Nesses casos, não é interessante também, de repente, ver o médico, né? Ver se o médico libera. É sempre ideal. Quando tem esses casos assim, que está com acompanhamento do médico, eu sempre peço para esse retorno dele. Aprovação para a gente trabalhar junto, né? Para não ter nenhum problema. Uma equipe multidisciplinar. Sei. É isso aí. Obrigada, Marlene, pela participação. Tem mais uma pergunta para colocar na tela? Olha lá, a Beth pergunta. Olá. Por que MD Codes? Ixi, entrou a pergunta da Lúcia agora. Lúcia. Eu lembro da outra. Você lembra? Eu lembro. Por que MD Codes é diferente na harmonização facial? Eu não sei nem o que é MD Codes. Daqui a pouco a gente responde a da Lúcia, então. Tá. MD Codes são alguns pontos de sustentação. Tá dentro da harmonização, tá? Foi criado por um médico. E ele mapeou toda a face com alguns pontos. Você também trabalha com isso ou não? Trabalho. Também. Então, o que acontece? Você tem algumas técnicas para fazer o mesmo procedimento. Então, essa regiãozinha do malar, que é a região do blush, tá? Aí tem uma técnica que você pode depositar nessa região, ou você pode fazer no MD Codes, que são 3 pontos, que é o CK1, CK2 e CK3. Então, tem os pontos que você preenche, que você faz uma sustentação. Na verdade, são diferentes técnicas para dar o mesmo resultado, mas está tudo dentro da harmonização. Entendi. Respondida a pergunta, então, né? Já que você conseguiu ver. Agora, se a gente consegue colocar a pergunta da Lúcia na tela, por favor. Lúcia, obrigada pela participação. Olha só o que ela diz. Boa tarde. A harmonização facial é contraindicada para mulheres grávidas ou que amamentam, doutor? Na verdade, mulheres grávidas só podem fazer enxoval. Né? Mas, infelizmente, não pode fazer mais nada. Agora, quem está amamentando, saiu estudos novos, que a toxina não atrapalha mais na amamentação, tá? Passou em uns 2 meses, não já está amamentando. Não chega a entrar na corrente sanguínea? A quantidade é muito pouca, que não vai fazer mal para a criança. Não vai fazer, tá? Mas agora, grávida, infelizmente, só enxoval mesmo. É só enxoval mesmo. Assim, eu nunca tinha ouvido falar, eu gostei. Grávida só enxoval, gente. Mas é só esperar um pouquinho, né, doutor? Espera aí 9 aquele meses. momento da gravidez, 9 meses, barriga crescendo, né? Aquele monte de efeito da gravidez. Depois vai estar felizona com o bebê no colo e a gente começa a tratar de novo, é isso aí. Faz parte. Dá pra gente responder mais uma pergunta? Chegaram várias perguntas, doutor. Marcelo pergunta, olá. Quais são os benefícios específicos do uso do ácido hialurônico na correção de olheiras? Isso em comparação com outras técnicas. Então, na verdade, o preenchimento de olheira, a gente tem que analisar qual é esse tipo de olheira, tá? A gente só usa ácido hialurônico quando é uma olheira de profundidade. Então, quando você vê, por exemplo, eu tenho um pouquinho de profundidade. Então, no meu caso, tem indicação. Um paciente que só tem a coloração, não tem indicação de preencher. Por quê? Se a gente preenche uma olheira que não tem profundidade, vai ficar marcadinho onde colocou o ácido hialurônico. Então, a gente pode usar peeling, pode usar fios, alguns outros produtos, alguns outros procedimentos que a gente consegue um resultado tão bom quanto para preenchimento de olheira. Então, preenchimento de olheira com ácido hialurônico só quando tem profundidade. É isso aí. Quando tem a coloração? A gente pode fazer peeling, pode fazer fios, pode usar produtos, né? Tem muito pomadas boas. Dá para clarear um pouquinho a pele também? Sim. Gente, tem jeito para tudo, é isso, doutor? Tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo. É só escolher o procedimento correto e não pesar muito na mão aí, né? Menos é mais. Menos é mais sempre. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Vou deixar aqui o seu Instagram, @drdanielcabral, é isso? Isso aí. @dr de doutor Daniel Cabral. Muitos antes e depois maravilhosos lá no seu Insta. Gostei demais. Trouxe aqui toda a sua expertise aí no caso. E sempre lembrando que menos é mais, né, doutor? Isso aí, gente. Toma cuidado, procura sempre um profissional da sua confiança, tá?
Não fica ligado em seguidores, porque seguidores hoje, né, não mostra nada. Então, procura saber, vou indicação de algum amigo que já tenha feito procedimento com algum profissional e procure bem, vai fazer bastante avaliações, conversar, se sinta mais confiante em fazer. Né? Lembrando que o rosto é uma coisa que a gente está vendo direto, então tem que ter bastante cuidado. É isso aí, doutor. Muito obrigada, viu? Mais uma Imagina, vez, obrigado prazer a te vocês conhecer. pela Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim, então, a gente encerra esta edição do nosso programa. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe aí o restante da sua tarde. Um beijo grande para você e até a próxima.